Então vamos lá? Bom, ser rico hoje na internet é quase um mantra, né? Todo mundo vai ficar rico, todo mundo é rico, tá tudo uma maravilha. Mas eu decidi trazer aqui um vídeo com alguns conceitos um pouco diferentes, né? Todo mundo quer enriquecer da noite pro dia e tal, e eu entendo que realmente não faz muito sentido você que é um jovem, você idealizar ficar rico aos 45, 50, 60 anos às vezes, você pode querer tentar encurtar um pouco essa distância ali. Muita gente vai dizer que isso é impossível, mas a verdade é que todos os dias no Brasil e no mundo inteiro a gente tem jovens que conseguem sim enriquecer antes dos 30 anos ali. Eu mesmo até hoje nem tenho 30 anos, né? Tem gente que consegue enriquecer com 22, já tive amigo que enriqueceu com 19 anos de idade. A gente tem visto esses exemplos e não é de hoje, né? É um exemplo histórico, né? Tiveram pessoas que sim conseguiram enriquecer ainda muito jovens. Então, se você for dessas pessoas, né, que quer falar assim, mas isso aí é porque nasceu em família rica e tarará. Não, né? Nem sempre é, mas se você for esse tipo de pessoa, não vai adiantar você ver esse vídeo. Então, assim, me poupa de tecer esses comentários e ter essa preguiça mental, né? Poupa o seu tempo e o meu, pode fechar logo o vídeo, vai fazer outra coisa da sua vida. E antes de mais nada, para quem é sardinha raiz, que já deixou o like na confiança antes do vídeo começar, seja muito bem-vindo. Se você não é um sardinha raiz ainda, você não precisa deixar o seu like. É só você ficar tranquilo aí, e se alguma informação que eu falei aqui, putz, isso aqui agregou, me trouxe alguma coisa, aí sim, nesse ponto você deixa o seu like, senão não precisa. Então, assim, a primeira pergunta é, Raul, quem é você, né, cara, para poder falar sobre ficar rico jovem? Você ficou rico aí ganhando dinheiro com o YouTube. Bom, não foi assim. Você pode clicar no vídeo aqui de como que eu fiquei rico antes dos 30 anos, mas eu tenho uma vantagem que os outros gurus que dizem isso não têm e que pode te ajudar a ser mais aberto ao que eu vou te falar, né? Quando eu criei o canal aqui, você pode investigar aí, você pode ir lá no mais antigo, tá? Pode clicar lá. Você vai ver que o primeiro vídeo do canal já era investindo 40 mil reais. Eu era bem novinho, eu tava lá com um cara de bem novinho, tinha uns 25 aninhos ali, né, 2019. Tinha 25, 26 anos, e eu tô lá, juvenil, investindo 40, 50 mil, depois tem vídeos eu investindo mais 10, mais 20, mais 30, mais 80 em alguns casos. Então, assim, eu fazia aportes muito grandes e filmava até a corretora, tá, nos primeiros vídeos. Então, assim, não é aquele tipo de vídeo que fala, colocou lá numa plataforma o valor que quis. Eu só passei a usar a plataforma quando a gente recebeu um patrocínio. Então, todos os vídeos têm, alguns têm nota de corretagem, todos lá, pra mostrar que aquele dinheiro é de verdade. Até hoje é o dinheiro que eu invisto aqui na carteira do canal, né? Então, isso pode te ajudar a ver que eu não sou, né, mais um guru e tal, se você estiver aberto a isso, porque eu entendo que na internet tem muita gente falando sobre um monte de coisa, mas eu de fato consegui fazer. Raul, a outra pergunta que vem em seguida dessa é, mas e seus pais, eles são ricos, né? Então não, na verdade minha mãe morreu quando eu tinha 18 anos de idade, a única herança que ela deixou foi uma casa repleta de dívidas, que eu paguei as dívidas e hoje em dia dei pro meu pai, né? Ficou com ele a casa, eu e meus irmãos temos um pedaço da casa, mas a gente nunca recebeu, na verdade nem eu nem meus irmãos fica a casa com meu pai e eu paguei as dívidas para ele dessa casa. E foi isso, né? Então é a única herança que eu tive com um monte de dívidas e as contas de hospital da minha mãe. Raul, mas e seu pai? Ele é rico? Não, meu pai trabalhava aqui até pouco tempo atrás no Investidor Sardinha, vocês sabem disso, já contei pra vocês, eu contratei o meu pai e hoje em dia, na verdade, eu que banco o meu pai e a minha irmã também. Então não tem nenhum dinheiro na minha família que veio de nenhum lugar, meus avós, eu não tenho nenhum parente rico, eu sou a pessoa mais rica, acredito, hoje da minha família. Acredito não, tenho certeza. Eu sou a pessoa mais rica dos dois lados da minha família com toda certeza. Ninguém me ajudou, ninguém fez nada desse gênero por mim, você pode ver lá no vídeo. Tiveram pessoas muito importantes na minha trajetória, mas nunca tive essa ajuda financeira, né, que as pessoas têm comumente. E recomendo a você verificar essa informação, né? Vai lá no mais antigo e vê. E você vai perceber que naquela época o canal não era monetizado, que era um canal bem pequenininho ainda, né? Então quando você cria um canal, ele demora um tempo para monetizar, então não tinha como nem vir dinheiro do YouTube. E a UVP mesmo, que foi o meu curso de investimentos aí, que as pessoas normalmente falam, ficou rico vendendo curso, ela só vem em julho de 2020. Olha quanto dinheiro eu tinha investido lá publicamente, quanto dinheiro eu investia em média por ano, que você vai perceber que meus aportes já eram muito relevantes, eu já era diretor de uma empresa, viajava para Los Angeles, tem vídeo gravado em tudo quanto é lugar lá, então, assim, acho que fica bem claro que eu sou uma pessoa que eu posso falar sobre enriquecer na juventude porque aconteceu comigo, né? Dito isso tudo e feito esse disclaimer aí, eu fiz aqui, então, 4 lições que, se você levar elas para o coração mesmo, elas podem te ajudar a chegar, né, na sua liberdade financeira, elas podem te ajudar a enriquecer ainda jovem. Só que o problema é que quando a gente assiste esse tipo de vídeo, a tendência inicial que a gente tem é querer questionar a relevância disso, né? Então, assim, um livro, ele só funciona
para aprender sobre algo, ou um vídeo, ou um conhecimento, quando o aluno, ele parte dele a decisão de colocar aquilo em prática. Se você lê o melhor livro do mundo sobre física e tal, e você não acreditar naquilo ali, você ainda assim se torna uma pessoa que sai por aí falando barbaridades sobre física, porque você não vai aprender. Você tem que estar aberto a executar isso. É porque enriquecer de fato não tem aquela característica de dificuldade que você está imaginando. É uma coisa que costuma ser muito mais simples do que a gente tende a pensar. Não é simples para todo mundo, e é isso que é importante dizer também, né? Porque hoje em dia a gente tem um país que tem pessoas pobres passando fome, essa pessoa não tem nem como pensar em enriquecer, porque está com a barriga doendo ali. Não tem, essa pessoa às vezes dorme para poder parar a fome, acorda e a fome fica ainda pior, né? Porque não funciona mais. Então, assim, é lógico que para essas pessoas isso aqui não tem uma utilidade específica, né? Agora, para você que está com pelo menos essas necessidades básicas atendidas, pode ser que isso aqui funcione, porque eu não parti do zero, né? Quando a gente fala partir do zero, é a pessoa que partiu realmente da rua, morava na rua, construiu a própria casa e sei lá o quê. Eu não, eu já tinha uma casa e comida ali, pelo menos todos os dias, nunca me faltou o alimento, né? Até minha mãe morrer, era ela que sustentava e provia a casa, e depois que ela morreu ali, eu consegui me virar, mas é óbvio que isso é bem diferente de vir do zero, né? Quem nasce sozinho, tá todo lascado, isso acontece muito no Brasil. Então, agora sim, a gente consegue começar. Isso aqui é importante falar tudo isso, porque senão tem gente que se ofende, né? Quando você quer ensinar alguém a ficar rico, tem gente que se ofende. Essa pessoa, ela não quer sair daquela zona onde ela está e por isso ela fica ofendida com qualquer pessoa que quer tirar ela daquele lugar. Então, se você é um cara que tem um iPhonezinho aí, um celularzinho com internet e tal, tá no seu notebookzinho, vida confortável, você pode sim enriquecer. E se você não conseguir fazer isso, tem mais a ver com você do que com a estrutura do mundo em si, tá? Não é para todo mundo, mas para você que tem acesso à internet, café quentinho, caminha, tarará, blusinha de frio, num frio desse que tá fazendo, você é um ser humano que sim, tem essas condições e depende muito mais de você do que do resto do mundo. Então a primeira lição é aprender a vender. Vender no Brasil é considerado ali um trabalho de segunda classe. Quando eu era criança, eu sempre gostei, né, de vender coisas na escola. Tem até no podcast lá com meu pai, ele conta, né, que eu vivia vendendo coisas. E eu lembro que era inclusive proibido de vender dentro da escola. Do tanto que é uma coisa marginalizada no Brasil. Você não é bem visto por ser um vendedor, né? Se você fala assim, olha, uma mãe está pedindo emprego para o filho, ela chega numa loja e fala, ó, tem algum emprego aí que esteja disponível? Pode ser até de vendedor, qualquer coisa para o meu filho. Cara, vender é a primeira coisa, é a arte do capitalismo, né? A principal arte, que é aquela que você compra um produto por um valor menor e vende por um valor maior. É esse o grande trunfo da coisa. Só que como no Brasil vender é considerado indigno, a maioria dos jovens eles se afastam disso. Eles querem muito mais uma vida acadêmica, uma vida relacionada aos livros, de comentar cultura e sei lá o quê. Isso não é o que enriquece. Essas pessoas, né, elas acabam vendendo a própria hora, não tem nada de errado. Mas um acadêmico ele não é uma pessoa rica. Quando você presta um vestibular e passa em um curso, e você estuda e começa a estudar e faz um doutorado e tal, você não fica rico, você fica uma pessoa que tem um acesso a um bom salário, o que é diferente de enriquecer de fato. A educação, ela salva você da miséria, ela salva você dessa posição desgastante da vida, ela salva você de um monte de coisa, mas ela não consegue te alçar à riqueza, tá? A educação por si só, né, focada simplesmente, como a gente chama no Brasil, só em realmente criar profissionais para o mercado de trabalho, essa educação não é aquela que enriquece. A educação que enriquece nesse caso é a educação dessa coisa mais cotidiana, de aprender a comercializar, de comprar e de vender muito bem. Então, aprender a vender é a primeira habilidade para quem quer ser rico, né? Para quem quer realmente se tornar rico ainda jovem. Porque quando a gente está falando de uma carreira que você poderia desenvolver como médico e tudo mais, por mais que você pudesse enriquecer, porque poderia pegar o fruto do seu trabalho e investir, né? E transformar isso em mais dinheiro, você chegaria lá muito tarde, entendeu o que eu estou falando? Só para ficar claro que eu não tenho nada contra a academia, inclusive os cientistas são responsáveis por quase tudo que a gente usa no dia a dia, né? Sou muito orgulhoso com relação a isso, né? Parabéns para vocês, mas quando a gente fala de enriquecer mesmo, a gente não está falando muito disso, exceto aqueles caras que ganharam dinheiro com patentes e tal, mas a gente está falando muito mais das habilidades mais grosseiras, até mais bárbaras aqui, que a gente tem, que é essa da negociação, é da conversa, é do diálogo, é isso que precisa para enriquecer. Se você não aprender a vender, isso envolve uma boa comunicação, envolve ser capaz de guiar uma pessoa para o caminho que você está querendo, envolve inclusive ser capaz de vender
vender uma ideia, você não vai conseguir enriquecer na juventude jamais. É bem difícil mesmo. Nem sei por que outro caminho você poderia adotar se você não sabe vender. Porque mesmo o empresário, ele trabalha vendendo para os clientes no começo, até aquela empresa começar a crescer, a não ser que começa com o dinheiro do pai, e eu tenho certeza que você nem estaria vendo esse vídeo se fosse a sua situação. Você tem que vender para os colaboradores daquela empresa, para contratar no começo, você não tem muito dinheiro, você não tem muito o que prometer, então você também tem que vender uma ideia, você tem que ser capaz de inflamar essas pessoas, e todas essas habilidades estão relacionadas a vendas. Então, tenho certeza, se a gente pegasse aqui, né, a média da audiência, falar assim, olha, quanto você ganha? Comenta aí, se você tiver coragem. Pouca gente que gosta de falar de dinheiro no Brasil, né? O povo é tudo frouxo. Comenta aí quanto você ganha e se você sabe ou não vender. Você vai ver que as pessoas que não sabem vender, se as pessoas de fato comentarem aqui, elas têm normalmente a ter um salário muito menor do que aquelas que sabem vender. Um bom diretor de empresa sabe vender uma ideia e tal. Então é isso. A segunda lição que eu acho que vem depois, né, de vender é mais importante, você já chega em algum lugar, mas essa segunda é muito importante, é se arriscar. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais tempo para errar, a gente tem mais tempo para consertar. É muito difícil um pai ou uma mãe de família com 3 filhos ali falar assim, nossa, eu vou juntar um dinheiro e vou mudar de cidade e na hora que eu mudar de cidade eu vou abrir um negócio e vou começar alguma coisa. Ele não pode fazer isso, né? Se ele fizer isso, ele está colocando a família dele inteira em risco. Então, não é possível. Uma pessoa que acabou de se casar, ela já perdeu 50% da liberdade, porque agora precisa que 2 pessoas concordem naquele aspecto. Então, quando você é mais jovem e você ainda não tomou essas decisões, você tende a ter mais chance de se arriscar. Só que aí o que o jovem para fazer nessa fase, né? E que aí é o risco burro. Ele para o quê? Para dirigir bêbado, ele quer usar droga, ele toma outro tipo de risco, né? O jovem ele tem esse apetite por risco. Só que em vez de usar esse apetite de maneira canalizada, ele usa esse apetite de maneira burra. Então, se você fizer direitinho isso aqui na sua vida no começo, escuta o que eu tô te falando, né? Você que tá com 18, até menos, aí 17, né? Ou você que já está com 23, 24, 25. Se você cuidar bem desses próximos aninhos da sua vida, cuidar com realmente ter uma cautela ali maior no que você vai fazer e tomar riscos, aceitar tomar esses riscos, você pode viver uma vida inteira livre. Você pode viver a vida inteira fazendo aquilo que você quiser. E se você não fizer isso aqui nesse momento, você vai ser um adulto ali que vai ter que entrar num fluxo, vai ter que começar a se organizar e vai ficar cada vez mais difícil, porque as pessoas dão menos oportunidades também para quem é mais velho. Por exemplo, eu lembro claramente quando eu tinha 19 anos ali, que eu era diretor de uma empresa e tal, eu consegui chegar nesse lugar. Se você viu o vídeo, você vai entender lá, foi um alinhamento astral, tem muito de sorte, tem muito de um monte de coisa ali envolvido, mas quando eu me tornei diretor, as pessoas eram muito mais pacientes com o meu erro. Então, eles olhavam e falavam assim, nossa, esse cara é tão inteligente, né, já tão novinho, não, mas ele fez essa merda aqui, tá tudo bem. Depois que você vai ficando mais velho, todo erro que você faz, você é julgado de maneira muito agressiva. A sensação que eu tenho, né, e aí outras pessoas que já chegaram na minha idade também, estão aqui assistindo esse vídeo, podem me falar, é que a gente tem uma versão tutorial da vida. Parece que quando a gente está começando a vida, ali dos seus, 0 até os seus 24 anos, 25 anos ali, você está num tutorial, você está num modelo ali onde você está aprendendo, né, a usar as ferramentas, está entendendo como é que funciona a vida, você vai entendendo as suas habilidades. Então esse tutorial, você tem um tempo para coletar ali os melhores itens, né, como fosse um jogo, você tem um tempo para coletar os itens, tem um tempo para aprender a usar esse item, para usar essa ferramenta, você tem um tempo ali para entender como é que funcionam todas as mecânicas desse jogo que a gente está jogando. Então você fala assim, olha, então nesse jogo aqui eu posso namorar com essa pessoa, a gente pode transar ali e não tem muita responsabilidade, é só isso mesmo que aconteceu, a gente pode ir numa igreja, a gente pode fazer isso, aquilo, você vai testar todas as modalidades de vida que tem e as pessoas vão tendo paciência com você porque você está dentro dessa fase tutorial. Mas quando você faz 25, parece que te empurra assim e fala, agora é pra valer. E qualquer erro que você comete agora é fatal. Você pode destruir sua vida completamente, né? Porque você toma um erro e a consequência fica muito pesada. Você passa um cartão e eles te deram acesso a esse crédito, só que você começa a alavancar disso e fala, meu Deus do céu, agora tá no modo hard, já sou endividado, já tô todo fodido. Então, aproveita essa fase tutorial do jogo para errar, porque foi assim que eu fiz, né? Eu tava lá no começo, eu tentei abrir uma empresa toda hora. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que anotar aqui todas as coisas que eu tentei fazer, tá? Eu tive uma loja de sapato feminino, eu tive uma editora de quadrinhos, eu tive um site de cobertura de eventos, tive site de anime, tive servidor de jogo. Cara, eu tentei de tudo. Isso aqui eu nem consegui citar todas as empresas aí que eu tentei fundar na minha vida, porque eu não fazia nem CNPJ quando era menor de idade, porque
não tinha como ser preso mesmo, eu ia lá fazia as empresas tudo, tentava vender e tal, e não pagava os impostos direito ali, tinha só uma conta no Bradesco, uma Clique Conta ali, tava tudo bem, né? Não deu muito dinheiro mesmo e nunca deu muito certo. Quando você vai crescendo, você vai tendo que aceitar mais responsabilidade, vai diminuindo essa margem que você tem para errar, né? Se um adolescente ali faz um pão e vende, teve até um menino que fez, o Raul, né? Meu xará, ele vendeu pães ali e comprou um piano, juntou R$8.000 em um ano. Cara, imagina, você é um adolescente, tinha 16 anos, se você fosse adulto e fizesse isso, a Anvisa vinha na sua porta, você tá fazendo produto alimentício sem registro e vai virando inferno. Então, aproveita bem essa margem que você tem para errar. Isso aqui pode te ajudar bastante. A terceira lição, né, que eu tive é aprender a reconhecer as habilidades. Então, a primeira coisa é aprender a reconhecer as suas próprias habilidades. Então, eu demorei a entender que eu sou muito bom de lógica, demorei a entender. Não aproveitei isso a vida inteira. Eu gostava muito mais de humanas, né? Eu adorava, eu queria muito ser historiador, eu queria muito ser biólogo, eu adorava música, eu tive uma banda, né, de punk rock, cantar podreira e subir no palco, achava fascinante tudo aquilo. Só que eu nunca fui bom nessas coisas, na verdade, né? Eu nunca fui um grande animador de torcida ali, de público. Eu simplesmente contava boas histórias no palco, é por isso que as pessoas iam lá e gostavam da minha banda. Não era por conta do som, o som era horrível. Eu cantava desafinado, era horroroso, mas quando eu falava no palco, eu tinha uma habilidade melhor que as outras pessoas. Eu conseguia prender a atenção das pessoas enquanto eu estava falando. Só que eu demorei anos para perceber que essa coisa a lógica eu sou muito bom e a coisa de falar também foi muito estudada para chegar no nível que está hoje, mas eu já tinha ali um certo tino para aquilo, né? Para contar coisas engraçadas ali e as pessoas rirem. Então, eu demorei a perceber isso. E se você é uma pessoa que tem outra habilidade, você tem que identificar essas habilidades primeiro. Então, assim, nossa, será que eu sou um cara muito mais organizadinho? Se você é um nerdão, não adianta você tentar, né, mudar completamente aquilo. Porra, você é um nerdão, gosta de matemática e tal, você é o cara que gosta de planilha, gosta de número, pouca gente que gosta disso no mundo, cara. Usa isso, foca nisso, né? E começa a procurar aquela parte que te falta. Hoje a maioria das minhas empresas, elas têm sócios. E eu demorei a perceber também que não dava para fazer tudo sozinho. Então eu passei a vida tentando fazer esse monte de negócios ali sozinho, sem nenhum sócio, sem ninguém para ajudar e sem identificar talentos diferentes dos meus. Então, quando eu percebi isso, funcionou muito mais fácil. Hoje em dia, por exemplo, né, eu tenho uma estrutura na minha cabeça, por exemplo, aqui no Investidor Sardinha, eu sou um atacante, eu trago dinheiro para dentro, eu sou um bom vendedor, eu sou bom com as pessoas, eu sei seduzir elas no bom sentido ali, levar elas a pensarem aquilo que eu quero que elas pensem. Então isso é uma habilidade mesmo, né? Eu sou bom nessa mecânica. E eu peguei então e conheci um outro cara, que é o João. O João já é muito mais fechado, ele fala pouco, ele é bom com números, né? E ele é o cara que então toca hoje o gol aqui. Então você tem um atacante, tem um goleiro. Você precisa identificar qual que é a sua posição dentro desse campo ali, fazendo essa analogia do futebol para ficar mais fácil, identificar qual que é a sua posição, onde que eu jogo, né? Será que eu sou mais no cantinho? Será que eu sou mais daqui? Sou mais atacante? Sou mais goleiro? O que eu sou bom para fazer? E claro, se você é apaixonado por outra área, dá para desenvolver essa habilidade, mas é muito bom você aprender a enxergar a habilidade em você e depois enxergar nos outros. Eu identifiquei cada um dos meus sócios ao longo da vida. Então eu olhei e falei, cara, esse cara é bom no quê? Esse cara é bom nisso, eu não sou. Vem cá, vamos abrir uma empresa aqui e tal. E fui abrindo empresas. Hoje eu tenho mais de 7 empresas, né? E todas elas com sócios. Então, identifiquei essas habilidades muito bem e consegui tocar elas. Isso é muito importante se você realmente quiser enriquecer. Porque você pode ser um bom vendedor, você pode aprender a tomar seus riscos e tal, você vai conseguir até algum dinheiro com isso, mas se você quiser enriquecer mesmo, é identificar habilidades e conhecer sobre pessoas, não tem outro jeito, né? Um bom empresário, ele identifica pessoas e aí você vai saber até a hora certa, inclusive, de abrir uma empresa. Então, é assim que funciona. E aí vem a quarta e última lição, que eu acho que essa é a única que eu espero que 100% de vocês já conheçam, que é investir, né? Você se surpreenderia com quantos dos meus amigos, dos meus ciclos íntimos hoje em dia, que eu conheço que ganham milhões de reais, ganham muito mais que eu, têm muito menos patrimônio que eu, inclusive. Porque simplesmente nunca investiram. Eles foram trocando de carro, foram vivendo de maneira doida ali, e essas pessoas, na verdade, elas são ricas enquanto o emprego durar. Se aquele trabalho, aquela empresa que elas tocam ali tiver qualquer problema, elas não conseguem sobreviver nem um ano sem a entrada da empresa. Então, esse é o maior problema, né? Subir demais o seu padrão de vida é um erro, não investir é um erro, porque você não cria, não ganha, né, dinheiro enquanto você dorme. Então, acho que essa é a quarta lição e última. Se você executar bem essas lições, com certeza, não tem como, tá? Se você executar bem, conseguir executar essas lições de maneira grandiosa, não tem como, é impossível você não enriquecer. Pode ser que você não consiga enriquecer no nível que você sonha, né? Porque é muito diferente, mas
certamente investindo e tal, conseguindo trabalhar sendo um bom vendedor, identificando talentos, é muito provável que você consiga ter êxito, ter sucesso financeiro e, de fato, alcançar alguma coisa. Se você quiser também, você pode ver aquele vídeo onde eu falo sobre o modo econômico. Aquilo ali também é muito importante para essa característica do investir. Se você quiser realmente aprender a investir, mas isso, se você já tem que estar pelo menos investindo mais de R$500 por mês aí. Não vou mentir para você, eu não consigo te ajudar na versão paga, na melhor versão do meu produto, se você é um cara que não tem condições de investir pelo menos R$500 por mês, ou uma mulher, né? R$500 por mês é o mínimo que eu consigo fazer uma estratégia com você, alguma coisa. Se você já está nesse patamar, vai lá em alvp.com.br, clique em Conheça a UVP e faça ali o seu registro. Eu vou te ajudar a desenvolver a sua própria estratégia, tá bom? Então, um beijão pra vocês. Ah, Raul, tá de camisa de cor diferente, né? Ontem esses comentários mais de 500 vezes. Cara, tá frio aqui e... sei lá, eu tinha umas blusas de fio preta, mas acabou, tô puto. Vou até comprar mais, tá bom? Beijão pra vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser conversar, manda lá a mensagem no Instagram, @RaulSena. Às vezes não consigo responder todo mundo, na verdade quase todo dia eu não consigo, mas eu passo o dia inteiro tentando. Então pode ser que você consiga.